Oi, gente, tudo bem? Como muita gente votou lá na enquete sobre o relato de parto, eu vim trazer aqui para vocês o meu relato de parto. E muita gente me pergunta também por que meu parto foi induzido, como que foi, se foi parto normal. Eu vou explicar para vocês como que ocorreu. Resumidamente, eu tive Covid com 32 semanas de gestação. Então, desde as 32 semanas até as 39 semanas e 5 dias, que foi quando eu ganhei a Alice, os meus exames de sangue deram alterados. Após o Covid, com alguns dias, né, após o Covid, acho que 1 ou 2 semanas depois de eu fazer exames, que eu fui fazer exames, eu estava com anemia, eu tive infecção urinária e os meus exames de sangue estavam dando alterados. Pela médica que acompanhou, que fez todo o meu pré-natal, ela achava bastante alterado. Porém, ela sempre me encaminhava para maternidade, eles falavam que era normal, que estava tudo certinho. E aí, quando foi com 39 semanas e 5 dias, eu vinha repetindo o exame toda semana, cheguei a fazer exame 3 semanas seguidas, os exames só davam mais alterados, mais alterados. Quando foi com 39 semanas e 5 dias, a médica, eu passei numa consulta, que foi no dia 4, numa terça-feira, eu passei na consulta e aí a médica me encaminhou para maternidade. Ela não achava normal os exames, então ela me encaminhou para maternidade. Isso eu já tinha ido outras vezes, depois das 37 semanas, eu já tinha ido algumas vezes na maternidade, porém eles achavam normal. E aí eu fui para maternidade, cheguei lá por volta das 11 e pouquinho da manhã. Cheguei na maternidade e aí passei com um médico, um residente, me atendeu super bem. E aí eu expliquei para ele todo o acontecido, porque que eu estava lá com a carta da médica. Expliquei para ele, ele fez o toque, fez o cardiotoco, falou que estava tudo normal, que não tinha problema nenhum, que não havia necessidade de internar. E aí eu expliquei para ele, falei que a médica achava melhor fazer o meu parto, no caso induzir o parto, e falei para ele, eu morava muito longe, eu moro muito longe da maternidade e não tinha condição de eu ficar indo e voltando, e a Alice já estava no tempo de nascer. Então, aí ele pegou e falou assim: "Olha, o que eu posso fazer é conversar com a minha equipe e ver o que a minha equipe acha". Falei: "Tudo bem". Nisso ele foi, conversou com a equipe dele. No que ele voltou, ele falou assim: "Olha, Mirella, o que a gente pode fazer é estar induzindo o seu parto. Não é um protocolo do hospital, mas por todo o ocorrido, a gente pode induzir o seu parto. Você quer induzir o seu parto?" Eu falei: "Quero, com certeza". E aí, pra mim, na hora ele olhou e falou assim: "Então vai ali, já tira a sua roupa, coloca a roupinha, né, que é a roupinha do hospital. E aí, você tá acompanhada?" Eu falei: "Tô". Ele falou assim: "Então pede pra pessoa vir pra fazer a sua internação". Na hora eu tomei um susto, foi um choque, porque eu não estava preparada pra já ficar no hospital. Tanto é que eu não levei nada, eu não fui preparada. Como eu já tinha voltado outras vezes pra casa, eu achei que ia ser mais uma vez. E não. A gente foi internar pra induzir o parto. E aí, é, isso era por volta do meio-dia, eu já tava lá. Eu já estava, quando era meio-dia mais ou menos, meio-dia e meio, eu já estava toda preparada, com a internação feita. 1 hora da tarde, 1h10, eu já estava na salinha do pré-parto, já tinha feito o primeiro cardiotoco, e aí a gente ia começar a indução. A indução, para quem não sabe, aonde eu ganhei a Alice foi um hospital público. Eu ganhei pelo SUS, o meu acompanhamento foi todo pelo SUS. Continuando, o parto induzido ele podia levar até 32 horas, então é feito com comprimido, eles aplicam comprimido a cada 4 horas, de 4 a 6 horas é aplicado um comprimido. E eles também trabalham com método, eu não sei como que é em outros hospitais, outros lugares, mas eles aplicam uma sonda direto no útero, que também é para ajudar a dilatar mais rápido, para o processo não demorar tanto. Então, quando foi mais ou menos 1, 1h30 da tarde, eles aplicaram essa sonda. E aí, quando essa sonda ela era aplicada e quando ela fosse saindo, automaticamente ela sendo expulsa, significava que eu estava dilatando. Quando ela saísse toda, seria que eu estaria com os 3, 4 dedos de dilatação. Eu cheguei no hospital com um dedo de dilatação apenas. Quando foi 2h30 da tarde, aplicaram o primeiro comprimido. Aplicaram o primeiro comprimido, já fazem o toque e também um cardiotoco. A cada comprimido é feito um cardiotoco. Então, 2h30 o primeiro comprimido. Fiquei lá aguardando, 1 horinha deitada, não pode levantar, para aguardar o comprimido fazer efeito. Então,
Então, 2h30, o primeiro comprimido, 6h30 foi o segundo comprimido. 6h30, mais um comprimido, mais um cardiotoco. Nesse intervalo, eu já tinha dilatado mais um pouco, eu cheguei aos 3 dedos de dilatação até as 6h30 e a sonda já tinha saído. Quando foi no segundo comprimido, a sonda já tinha saído. E aí, eles aplicaram mais uma horinha deitada e eu, nesse intervalo, já tava com dores, com contrações, mas eram contrações ainda suportáveis. Quando foi mais ou menos 8h30 da noite, foi a hora que eu jantei bem pouquinho, eles levaram pouquíssima comida, inclusive eu fiquei com muita fome. E aí eu tava sentindo bastante dor, mas ainda tava suportável, eu gravei vídeo, dei risada, ainda tava tudo controlado. Quando foi mais ou menos 10h30, 10h50 da noite, que atrasou um pouquinho, quase 11 horas, eles aplicaram o terceiro comprimido. Então, mais um comprimido, mais um cardiotoco, mais um toque. Eu continuava com 3 dedos de dilatação, colo do útero grosso. Quando foi o próximo comprimido, 3h30 da manhã, eu já tinha dilatado mais um pouco, eu cheguei a 5 dedos de dilatação e com bastante dor, bastante contração. Nesse intervalo eu cheguei a ter contrações, 3 contrações em menos de 10 minutos. Então era muita contração, era bastante dor, mas ainda estava suportando. Quando foi mais ou menos 6h50 da manhã, a médica veio e perguntou se podia fazer o toque. Eu falei, pode, já estava no horário, que seria para aplicar mais um comprimido. Isso ela fez o toque. Antes dela fazer o toque, a minha bolsa estourou. Ela tava se preparando, colocando a luva para fazer o toque. Eu falei pra ela, olha, minha bolsa, eu acho que minha bolsa estourou. Aí ela pediu pra eu levantar pra ver o líquido, né? Como que era, tava tudo certinho. A bolsa realmente tinha estourado. E ela fez o toque. Nisso que ela fez o toque, eu continuava com 5 centímetros de dilatação. Eu não tinha dilatado mais. Ela falou assim, olha, Mirella, então vai pro soro, vai pro banho, fica lá um pouquinho e depois você volta. Isso que eu fui pro banho era mais ou menos, era 7h20 da manhã, eu fiquei no banho, fiquei me exercitando na bola ali debaixo do chuveiro mesmo e continuava com bastante dor. Ela falou assim, então você vai pro banho, na hora que você voltar a gente vai aplicar o sorinho do mal. Então eu voltei, era mais ou menos, eu fiquei ali no banho das 7h20 mais ou menos até umas 7h40. Eu fiquei ali com bastante dor, era uma dor ainda suportável. Quando foi 8h50 da manhã, eles aplicaram o soro. Nisso que eles aplicaram o soro, era uma dosagem fraca para começar, e aí eles iam acompanhando, ver como que tava a evolução, caso precisasse eles aumentavam. Acredito que é a dosagem que fala, eu não sei exatamente. Então, quando foi 8h50, aplicaram o soro e nisso me trouxeram o café da manhã. Eu já tava com bastante fome, já tinha chorado muito que eu queria comer. Tava com bastante fome, então eu já tava fraca, sem força, com muita fome. E aí, quando foi mais ou menos, eles aplicaram o soro, eu comi e nisso eu tava no quarto com bastante contração. Eu não conseguia nem segurar o copo, porque a contração vinha uma atrás da outra, era muito rápido, eu não conseguia nem segurar o copo para tomar o café, eu não conseguia segurar o pão, minha mãe tava comigo o tempo todo me ajudando. E aí eu consegui comer um pão. Nisso que eu comi o pão, quando vinha a contração, eu comecei a vomitar. A contração era tão forte que eu vomitava. Nisso eu vomitei 2 vezes. Era uma ânsia muito, vinha a dor, já vinha a ânsia e eu vomitei 2 vezes. Depois de vomitar 2 vezes, as enfermeiras acompanhando, viu que eu já não tava, né, estava com muita dor ali. Elas vieram e aplicaram uma medicação para ajudar na ânsia, para ajudar essa parte aí. E quando foi mais ou menos 9h10 da manhã, eu já tava no banho de novo. Eu fui pro banho, a médica pediu para que eu fosse pro banho. Eu já não conseguia mais ficar em pé, eu já tava largada no chão. 9h11 da manhã, eu vomitei de novo. Minha mãe acompanhou tudo, tava comigo, né, o tempo todo. Eu vomitei mais uma vez, porque eu tava com muita dor. E aí no chão eu deitei, no chão eu fiquei. Eu já não conseguia mais me mexer, não conseguia levantar.
e acabava que com a dor eu fazia um pouco de força, era automático. Porém, a médica falou: você não precisa fazer força, você precisa só ficar. Quando vem a contração, respira, né? Concentra ali, mas não precisa fazer força. Mas era automaticamente, eu fazia muita força, por isso que eu acho que eu acabei vomitando essas 3 vezes. Quando foi, eu não lembro o horário mais ou menos, mas entre as 9h10 e as 9h23, foi o tempo ali que a Alice nasceu, foi muito rápido. A médica, eu tava deitada no chão, ela falou assim: Mirella, eu vou fazer mais um toque. Falei: tá bom. Nisso que ela fez o toque, eu já estava com 8 centímetros de dilatação. 8 dedos de dilatação. Aí ela pegou e falou assim pra minha mãe: mãe, tira ela do chão, vamos levar ela pro quarto. Era do lado do banheiro. Eu quase tive Alice no banheiro porque foi muito rápido. Nisso, minha mãe me levantou junto com a enfermeira, auxiliando, porque eu tava com soro, tudo. Elas me levaram ali dali do banheiro pro quarto. Era do lado. Gente, era muito rápido. Nisso, eu quase caí. Nesse intervalo que eu fui, eu quase caí porque eu já tava sem força, eu já tava desfalecendo, já não tava conseguindo mais ficar com o olho aberto. Eu já tava sentindo muita dor. E eu deitei na maca. Na hora que eu deitei na maca, a enfermeira olhou e falou: eu já tô vendo o cabelinho dela. A Alice já tava nascendo, foi muito rápido. Então eu quase tive a Alice no chão do banheiro. E eu não queria deitar na maca, eu queria ter ela em outra posição, do jeito que eu imaginava que ia ser. Porém, não deu tempo, foi na maca, porque a médica já pediu pra eu ir direto pra maca, porque ela já tava nascendo. Nisso eu deitei na maca, fiz força. Eu comecei a fazer força, fiz a primeira força, aí já tava saindo a cabecinha dela, fiz a segunda força, saiu toda a cabecinha dela. Na terceira força que eu fiz, ali ela nasceu, que foi às 9h23. A Alice nasceu, eu não sei explicar o que aconteceu exatamente, mas a Alice nasceu desacordada, ela foi reanimada e ela nasceu sem respirar direito. Então eu não tive contato nenhum com a Alice quando ela nasceu, ela foi direto pra UTI, o que pra mim foi muito sofrido, eu só sabia chorar, porque, nossa, eu gosto nem de lembrar. Eu não consegui ver ela, eles levaram ela direto pra sala pra preparar ela pra levar pra UTI. E ela já começou respirando com respirador manual pra ajudar ela. E aí eu fui pra sala, que era uma sala de parto, pra eles fazerem me costurar. Eu tive laceração de 2º grau, eu levei bastante ponto. A gente brinca, eu e minha mãe, que eu levei uns 300 pontos. Eu não sei quantos pontos eu levei, não deu pra contar, mas foi bastante ponto, tanto por dentro quanto por fora, por conta da laceração. E aí, enquanto eu tava nessa sala, a médica tava fazendo lá, me costurando, estavam ajeitando a Alice para levar para UTI. Nisso, a Alice foi para UTI, ficou 4 horas na UTI. Do tempo que eu saí ali, que eles terminaram de me ajeitar, até eu fui pro quarto, era mais ou menos 11 horas da manhã. E eu fui ter o contato com a Alice um pouco mais tarde, que aí eu tive que tomar um banho, me alimentar, que eu tava com bastante fome. E aí depois eu fui ver a Alice. Minha mãe não podia entrar na UTI, só podia ser eu ou o pai dela. Porém, ele chegou, já não dava mais tempo, já tinha passado do horário. E aí eu tive que esperar todo esse tempo pra ir ver ela. E pra mim, nossa, foi muito difícil ficar todo esse tempo longe dela. Mas graças a Deus, quando eu fui ver ela, ela já não tava mais respirando com aparelho, nada, nem respirador manual. Ela apenas estava ali de observação. Então ela ficou 4 horas, mas na observação mesmo ela já estava respirando bem, graças a Deus. E aí eu acredito que 11, 12, 1, 2, quando era mais ou menos 2 para 3 horas da tarde, ela já estava comigo no quarto. Pra honra e glória de Deus, deu tudo certo, foi tudo bem. E é isso. A gente ficou 48 horas no hospital. Era para ser liberada com 24 horas, devido ao Covid, eles estão liberando mais rápido. Porém, como a Alice foi para UTI, a gente ficou aí 48 horas. Mas foi tudo certinho, um hospital público, mas um hospital bom, a equipe médica boa. Graças a Deus foi tudo certinho. Não foi do jeito que eu sonhei. Quem me conhece sabe que eu queria um parto louco, eu não queria ter um parto assim. Eu imaginava eu tendo um parto num carro, a caminho do hospital, coisas do tipo, até mesmo em casa. Meu sonho era ter neném em casa, porém não tive condição. Mas graças a Deus foi tudo perfeito, correu bem, né? E é isso, gente. Esse é o meu relato de parto. Um beijo, tchau!